Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. E para nossa harmonização, mais uma mensagem que nos foi ditada pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Em louvor do equilíbrio. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Paulo, Efésios 4,31. Na própria senda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio que exclui todo o assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para raios seguros, coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera, impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge, assim, ao domínio da viciação e da crueldade, à frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino de amor deve começar. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos a Deus Pai por essa oportunidade bendita de nos reunirmos em seu nome para aprender sobre as lições morais deixadas a cada um de nós por Cristo. Agradecidos igualmente à espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira nesse instante, possa continuar derramando suas bênçãos, suas luzes balsâmicas a cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presente. Queremos te agradecer, Pai, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Te agradecer igualmente pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. Que a mesma luz que rogamos para nós outros recaia sobre cada um deles. Igualmente te pedimos, derrame a sua luz, sua serenidade, sua misericórdia sobre todos os nossos amigos, inclusive aqueles que se julgam nossos inimigos, que possamos, ainda nessa presente encarnação, repararmos todas as faltas que tivemos uns para com os outros. Assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, mas como pedintes que somos, te rogamos, permita que nesse instante Maria, nossa Mãe, possa, juntamente com os legionários do bem, ir de encontro a todos os nossos irmãos suicidas, levando até eles as nossas vibrações de carinho, de ternura, de afeto, e que eles possam se sentir fortalecidos para os embates que ainda estão por vir. E com a oração que o Senhor nos ensinastes, iniciamos esse culto do Evangelho no lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males, hoje, agora e sempre. Do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai, que estás nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que já receberam sua recompensa.
Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Mateus 6, 1-4. A beneficência. Mensagem ditada por Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderias comparar a estas festas alegres, quando, como representantes da divindade, dais alegria a essas pobres famílias que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções? Quando vedes subitamente essas faces descoradas ficarem iluminadas de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e repetiam estas palavras que penetravam como punhais agudos do coração materno: estou com fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra a alegria onde no momento anterior só havia desespero. Entendei quais são vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes um destes pequenos, pensai que é a mim que estáis vestindo. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, terão prazeres infinitos no futuro, e durante seu exílio na terra, tu serás sua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de alegria que senti na terra. Que meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós, e vereis quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para os amparar e na morte lhes fechar os olhos. Quanto bem a ser feito! Não vos lamenteis, mas, pelo contrário, agradecei a Deus e distribui sem limites a vontade, vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro a todos que, pobres dos bens deste mundo, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Colhereis aqui na terra alegrias muito doces e mais tarde apenas Deus o sabe. Então, mais uma vez, esse capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, vem nos falar exatamente da prática da caridade, da beneficência, como nos dita essa mensagem de Adolfo, bispo de Argel, ditada em 1861 em Bordeaux, na França. A verdadeira caridade é aquela que nós praticamos desinteressadamente, é aquela que não espera paga, nem recompensa, nem gratidão de quem a recebe. É a caridade que nós vamos ao encontro dos menos afortunados para prestar-lhe auxílio, seja ele material ou moral. Esta é a verdadeira caridade. E como nos diz Adolfo nesta mensagem, o prazer que a gente encontra da consciência tranquila, do bem realizado, não tem pagamento que possa garantir essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade. Que os nossos corações realmente possam viver sempre em harmonia, serenos, tranquilos,
de podermos ter cumprido com o nosso dever para com aqueles que padecem de fome. Como nos fala aqui mesmo nessa mensagem, quantas crianças que gritavam em instantes que estavam com fome e viram irmãos saciar a sua fome com o pão, com o marmitex, com a macarronada, com uma galinhada que seja, e o brilho nos olhos das mães que nada tinham para oferecer aos seus filhos vibrarem de gratidão. Então que nós possamos lembrar sempre de agradecer por tudo que temos e por tudo que somos, mas principalmente não esquecermos de auxiliar aqueles que transitam nesse mundo de provas e expiações juntamente conosco, que são esses irmãos sofredores, esses infortúnios ocultos, como nos fala o Evangelho, porque quando vestirdes um destes pequenos, pensai que a mim que estáis vestindo, já nos disse o Cristo. Então que nós possamos auxiliar de todas as formas que tivermos condições, porque a caridade não é só da matéria. É evidentemente que os bens materiais são necessários para alimentar, para socorrer num remédio, para socorrer num agasalho, principalmente nessa época de frio, mas a caridade moral e espiritual também, do amparo, do consolo, do esclarecimento, da orientação, são de grande valia. Quantos idosos perambulando pelos hospitais geriátricos, pelos asilos, necessitados de uma palavra de conforto, de consolo, de uma mão pelo menos para fechar-lhes os olhos na hora da morte, e não as encontram. Quantas crianças sedentas de conselhos para que elas não caiam na criminalidade, quantos jovens e adultos necessitados também de esclarecimento e de orientação, quantos padecem de depressão, de angústias, sofrimentos mil, que nós poderíamos levar um bálsamo de energias vitalizantes para que esse irmão saia daquele momento de angústia, de aflição, e não o fazemos. Então a caridade pode ser praticada de muitas maneiras, mas a caridade moral e espiritual não nos custa um centavo. Basta que tenhamos disponibilidade, boa vontade, determinação para auxiliar aquele que está sobrecarregado, que está sobre as aflições do dia a dia. Como o próprio Cristo nos fala também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Cristo Consolador: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Cristo não nos promete cura em momento algum, mas nos promete alívio para as nossas dores, para as nossas aflições, para as nossas mazelas. Basta que sintonizemos com Ele, basta que pratiquemos o bem, a verdadeira caridade, através da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas. Então é na caridade que devemos procurar a paz do nosso coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida, porque nós encontraremos sim consolo, alívio, paz, serenidade, equilíbrio. Santo Agostinho nos conclama neste mesmo capítulo a fazer um exame de consciência todas as noites, para saber se naquele dia nós fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, se ninguém vai dormir tendo do que de nós reclamar, se nós não fomos omissos nos nossos deveres, nas nossas obrigações para com o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo, eis o que nos fala o capítulo 11 do Evangelho. Então nós precisamos urgentemente auxiliar a todos aqueles que necessitam do nosso amparo, seja através dos bens materiais, seja através da cura moral e espiritual, porque somente desta forma nós conseguiremos galgar patamar de evolução que a todos nós está reservado. O Chico já nos disse, quando aqui esteve junto de nós, que um dia
a caridade seria a religião do plano terra. Não seria o catolicismo, não seria o espiritismo, não seria o protestantismo, a Umbanda, mas sim a religião que vai dominar ainda o plano terra será o da caridade. Então que nós possamos já exercitar desde já tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para amenizar as dores, os sofrimentos, as misérias e os infortúnios ocultos de tantos irmãos que necessitam do nosso amparo, que necessitam do nosso acolhimento, do nosso consolo, do nosso esclarecimento e da nossa orientação. Que não percamos as oportunidades benditas que Deus coloca nas nossas vidas diuturnamente, para que possamos ser úteis. E desta forma, nós realmente fazemos valer a pena a nossa oportunidade bendita da presente reencarnação. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu, nos inspirou na noite de hoje, agradecidos por essa oportunidade bendita, rogando a Jesus, a Deus e a esses benfeitores espirituais que possam continuar protegendo o nosso lar no decorrer desta semana, que não nos deixe faltar o agasalho, o alimento, a água, o abrigo, que nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, recebam desta mesma luz, desta mesma proteção, e que possamos realmente ajudar a todos aqueles que partilharem desta encarnação conosco e necessitarem da nossa ajuda. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade, na certeza do amparo, da misericórdia, do discernimento e da sabedoria que serão nos ofertados no decorrer dessa semana, com a oração de Maria pedimos para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai.